Bíblia, o Salmo 95, e depois Hebreus, que eu comecei já alguns programas, e Deus só iluminando e abençoando. O Salmo 95 começa com o salmista, não sabemos quem escreveu, o autor é o Espírito Santo, mas não sabemos quem, ele não assinou. Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor. Deus, a gente só canta muito, canta um pouco música sobre Deus, canta para os pecadores, vire a Cristo, está tudo certo. Mas cantar a Deus é outra coisa. Ele está chamando nós para cantarmos a Deus. Cantemos com júbilo, com alegria extrema, muita alegria mesmo, a rocha da nossa salvação. Ele é o fundamento da nossa salvação, fundamento que nunca vai balançar. Você pode crer nele 24 horas por dia. Salvação significa perdão, cura, libertação, prosperidade. Deus tem algo grande a fazer na sua vida. Aí ele diz assim no 2: apresentemo-lo ante a sua face com louvor e celebremos com salmo. A gente aprende diante das faces de Deus, ele chorando, às vezes até acusando ele: Deus, eu creio no Senhor, o Senhor não me cura, o Senhor não me liberta. Isso está errado. Temos que apresentar diante da face de Deus com louvores e celebrá-lo com salmos. E por quê? Porque o Senhor Deus é grande, não tem como medi-lo. Ele é muito maior do que a nossa necessidade. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Se fosse 80 bilhões, 10 vezes mais, a gente ia tropeçar na rua, com as pessoas nas ruas, principalmente onde já é muito populoso. Mas para Deus é a mesma coisa. 8 pessoas, 80 mil, 800 mil, 8 milhões, 8 bilhões, 8 trilhões, é a mesma coisa. Aí diz: ele é grande e rei grande acima de todos os deuses. Aqui não quer dizer que exista outros deuses. Está falando da minha pessoa, da sua. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra e nos inspiramos, e naquela hora nós pensamos, vemos, ouvimos e falamos como se fôssemos Deus. Aí naquela hora Deus chama a gente de deuses. O Salmo 82 fala mais sobre isso, mas diz para a gente não se exaltar não, porque como príncipe nós haveremos de morrer. Isso aqui é só no momento que Ele nos usa. Quanto mais você for usado, mais você vai gostar desse momento maravilhoso de ver o Davi sendo curado e tantos outros que Deus curou. Aí aqui ele diz no versículo 7, vou pular para o 7 porque senão não termino essa parte. Ele fala assim: porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então o Senhor, Ele é um Deus particular meu, seu. Ele trata a gente como se fosse uma única pessoa. Ele trata com toda a humanidade. Para Ele tanto faz se a pessoa é baixa, é alta, se a pessoa é bem gordinha, bem magrinha. Não tem nada, a cor da pele para Deus é igual. Ele vê todos nós da mesma maneira e da mesma oportunidade. Se o diabo lhe convenceu que você não presta, faria melhor se ele acabasse com a sua vida, não crê nele não, que quer levar você para a perdição. Porque Deus está dizendo que você presta. Você tem o mesmo valor que qualquer pessoa. Mesmo que você esteja hoje em pecado, é só se arrepender que você passa a ter os mesmos direitos diante de Deus. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Qual é o pasto de Deus? A Bíblia. É aqui que nós nos alimentamos. E olha mais que ele diz aqui: e ovelhas da sua mão. Irmãozinho, ninguém vai tirar a gente da mão de Deus. Nós demos a vida para Jesus, vamos confiar. Ainda que a aprovação seja forte, é porque tem uma bênção muito maior do outro lado. E o diabo está fazendo todo o esforço para você não continuar firme. Nós somos ovelhas da mão de Deus. O problema de ontem se resolve hoje e vai se resolver amanhã. Aí ele fala assim: se hoje ouvir da sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Nunca tente a Deus. Se você não está conseguindo, não desafie não. Fala: Deus, me ajuda.
Eu sei que o erro está em mim, porque está em nós mesmo. Ele é bom em todo o tempo. Deus não tem um risquinho de maldade. Ele é santidade da santidade da santidade. Nunca vai deixar de nos abençoar. Nós é que deixamos de crescer diante dele, porque ele está permitindo algumas provações para a gente crescer, vencer, para um dia ele dar uma missão para nós e aí nós não fracassarmos. Ele vai preparando. Aí ele diz aqui: 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse: é um povo que erra de coração. Errar de mente é normal. Quando você está com a fé mental, você erra muito. Mas quando você tem a fé no coração, você não pode errar. Porque a sua árvore está iluminada. A sua árvore está preparada, está ungida. Você está pronto para a batalha. Então esse povo que ele está falando era o Israel do passado, que tirou do Egito, que viu as obras dele, passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, desceu lá no abismo, levantou do outro lado. Quando o faraó foi, morreu todos eles afogados. O faraó e seu exército. Por quê? Porque Deus era o Deus dele, mas eles viram a obra dele e, no entanto, tentaram ele e colocaram ele à prova. Ele levou eles, mas 40 anos lá no deserto estive desgostado com essa geração. Por que 40 anos ficou desgostado? Deus tirou eles dali e eles saíram lá do outro lado do Mar Vermelho e foram caminhando. Aí chegaram em Horebe, questão de mês, 2 meses, a pé lá, ou um pouquinho mais, porque eles armavam as tendas, armavam o tabernáculo, desmontavam, iam fazendo isso, mas chegaram. E quando chegaram, um pouquinho mais, descansaram, ali se refizeram as forças, Moisés os doutrinou, aí levantaram para ir tomar posse da terra prometida. Poucos meses aí. Chegaram nas montanhas dos amorreus e Deus disse: pode subir que vocês vão possuir. E eles ficaram com medo. Ô Moisés, pergunta o Senhor se não é melhor, você sabe, né? A gente acredita nele, mas quem sabe a gente mandar de cada tribo, eram 12 tribos, um espia, eles vão ver a terra, vão voltar com uma boa notícia, aí nós vamos lá e vão liquidar a fatura. Eles não liquidariam a fatura. Depois, quando Josué estava colocando o povo em Canaã, 40 anos depois, teve uma tomada que ninguém ali lutou. Deus mandou umas vespas, não pequenininha, vespões, parecendo passarinho, e enxame, o pessoal saiu correndo desesperado. Deus sabe fazer a coisa, mas eles duvidaram. Aí Deus disse: manda Moisés, que eles mandem os espiões. Aí os espias foram. 40 dias depois voltaram, 10 dos 12 vieram negativos. Não tem jeito, pessoal. Essa terra é boa, produz na verdade, Deus foi a verdade, mas não é assim. Tem montanhas, tem paredes altas, muralhas altas, o povo é muito armado. Ali nós vimos gigantes que parecia gafanhoto perto deles, aqueles homens grandes. Não tem jeito, e o povo chorou a noite inteira e quis voltar, e Deus ficou desgostado. Deus só não destruir no deserto: Moisés, eu vou acabar com todo mundo, de você e da sua família eu vou fazer um novo povo. E faria. Não, Deus, não faça isso. O povo vai dizer que o Senhor não teve condições de colocar o povo na terra santa, por isso o Senhor acabou com eles. Eu agradeço, mas não faça, e perdoa. Deus: tá bom, eles vão andar pelo deserto 40 anos, até que o último deles, que estiver vivo hoje, homens de mais de 20 anos para cima, o último morreu, tiver 19, estava liberado, não estava na conta. Hoje ele tem 20. Quando ele está chegando em 60, estiver vivo, quando ele morreu, o último deles, aí vocês vão entrar. Aí aconteceu. Mas Deus ficou desgostado. O Espírito Santo pôs isso aqui, porque para nós não deixarmos Deus ficar desgostado conosco. Tudo isso aqui é mensagem para nós. Deus deu uma missão, pode ser impossível. Irmãozinho, quando eu falo o caso nosso na televisão, agora dia 3 de novembro, eu fiz 45 anos na televisão. Eu tinha 11 anos. Eu fui passear na casa de um primo em Cachoeiro do Itapemirim. Eu nunca tinha saído da minha cidade, que era um ovinho. Aí cheguei em Cachoeiro, parecia uma metrópole, para quem nunca tinha visto coisa grande. Aí o primo disse assim: primo, tem uma loja aí que põe televisão para todos os pobres assistirem à noite.
Você já viu televisão? Eu falei, não, eu gostaria de ver. Então vamos lá hoje à noite? Vamos. E eu fui. Quando eu cheguei lá, você vê que coisa, como Deus fica feliz com você. Eu passei no meio de todo mundo, fiquei olhando a televisão assim, gostei, dei as costas e olhando para o povo, estava todo mundo assim, ó. Foi Jesus, olha só, eu já era de Jesus. Nesse tempo era líder de uma classe de intermediários na igreja que eu pertencia. Era meninos e meninas de 10 a 15 anos. Não eram rapazes, mas não eram mais meninos. Então eu chamava intermediário. Eram 3 classes, uma eu dirigia. Então eu já era de Jesus. Eu disse, Jesus, olha só, parece que está todo mundo hipnotizado. Ô Jesus, eu falando aqui com ele assim, não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Essa é como ele dissesse para mim alguma coisa. Aí eu parava, pensava, eu vou lhe fazer uma promessa. Se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. Irmão, aquilo ali era como um mar vermelho em relação a mim. Meu pai era pedreiro. A gente era 5 meninos. Uma menina e 4 meninos. Coitadinho, a gente não tinha uma mesa para fazer refeição na minha casa. Bem pobre. E eu dizendo que um dia estaria na televisão. Eu falei com ele, se eu me der condição, mas não contei para ninguém, porque senão o pessoal ia dizer que eu estava meio doido. Fiquei só no meu coração. 20 anos depois eu comecei, dia 3 de novembro de 78, era 58. Irmão, eu guardei um sonho, guarda o sonho que Deus te dá. Segura essa esperança, Deus está dentro dela. Eu sabia, quando eu fui assinar o contrato na Tupi, vários diretores assim disseram, seu pastor, o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Sei. Pastor, a televisão pode ser o céu para o senhor ou o inferno. Se o senhor assinar o contrato, não vão cobrar do senhor. Eu falei assim, eu sei o que o senhor está falando. Eu não quis nem ler o contrato diante de Deus. O senhor vai ler? Eu falei, não precisa. Dá o contrato, assinei, estou fazendo em nome de Jesus. Nunca deixei de pagar um mês. Deus honrou, meu irmão. Nós mudamos a face do Brasil. O evangelho era 2,3%, a gente era discriminado. Hoje é mais de 40%. Fora os que estão entrando, meu irmão. E vai entrar muito mais. O Brasil está florescendo por causa do evangelho. Agora, na hora de eu falar com Deus aquilo ali, parecia uma loucura. Quem esse menino pensa que ele é? É um servo de Deus e Deus honrou. Quem o diabo diz que você pensa que você é? Diga para ele, eu sou um servo de Deus. O que Deus falar comigo vai acontecer. Irmão, você tem que ter essa fé. A gente está passando, daqui a um dia está surgindo uma juventude que vai continuar o trabalho. Uma juventude que nós temos que passar para ele a fé verdadeira, fé santa, fé que produz o milagre, fé que o interesse é ver a pessoa ser liberta e ser abençoada. E Deus está libertando, Deus está curando, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos terminar o estudo, porque senão não vou terminar. E eu quero terminar hoje, que a próxima semana agora já vai ser diferente. Agora é Hebreus capítulo 10. Já cheguei quase no final. Hebreus é final da Bíblia, ele termina junto da casa do Tiago. Eles são vizinhos de rua aí. Então vamos lá, Hebreus capítulo 10. Eu vou começar agora no versículo de número 23, só para você entender, vou lendo e explicando. 2 ou 3 versículos aqui nós já estudamos. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Deus lhe deu uma esperança, retenha. Eu sabia que um dia Deus ia me usar. Eu tinha certeza. Não falava para ninguém, não condenava ninguém, mas estava buscando a Deus. E passei momentos de tribulação, tentação violenta. Não, Deus me segurou. Vamos fazer a obra dele. E Deus fez a obra. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel que prometeu. Uma promessa que Deus faz a você, que você entende na palavra, aquilo é um testemunho dele. Ele é fiel. Da parte dele ele vai cumprir. Se não cumprir, porque você não quis, aí ele vai cobrar de você. Mas eu disse a você que eu faria isso. Eu não tinha dúvida alguma quem eu era. Filho de pedreiro. Eu já fui sapateiro de fábrica de chinelo, sapateiro de fazer remendo em sapato. Eu já fui auxiliar de contabilidade,
fazia os escritos fiscais no escritório, já fui camelô no Rio de Janeiro, de porta a porta, mascate, na feira livre, vendendo, quando o guarda levava o trocadinho dele, 10 horas ele levava, ia embora, aí pessoal, 7 que suca 1.000, 3 pão para sorvete a 1.000, quem vai, trabalhando para sobreviver, mas com aquela missão, um dia eu vou chegar lá. E quando eu sabia que eu ia, tinha um missionário no Rio chamado Gildo José de Araújo, que tornou-se meu amigo depois. Ele anunciava na rádio que em tal lugar, um dos primeiros a chegar lá era eu. Eu quero ver como é que ele começa uma reunião. Aí ele fazia todo. Um dia foi a mulher dele que foi lá pregar. Eu fiquei apaixonado por ela no bom sentido. Ela chamou os perturbados, uma moça magrinha, bonita, uma jovem linda, parecia filha de papai, como se diz dessas pessoas, e ela orou, marcou umas 30 pessoas cheias de demônio lá, e ela expulsando todo mundo. Falou: glória, eu quero ser desse jeito. Eu estava lá presente, mas não falava para ninguém, eu estava aprendendo, foi o meu seminário, meu dia vai chegar, e chegou, pessoal. E graças a Deus, então o seu também vai chegar. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e a boas obras. Não condene, não compita com ninguém, mas considere um ao outro que é cristão as boas obras, porque nós precisamos de gente que faça a boa obra. Se tivesse aí mais 1000 grupos fazendo o que nós estamos fazendo, o Brasil em 2, 3 anos seria de Jesus, pessoal. Nada de brigar, falar mal daquela igreja, coisa de gente que não conhece Deus. Não, Deus é que julga, e Deus vai julgar um dia. Faça essa aqui: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Temos que admoestar. Irmão, está excedendo, cuidado, vamos firme aí, o negócio é esse, vamos nos manter firmes na palavra do Senhor. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, que o dia de Jesus está chegando. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Vai escutando. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Naquela época era assim: quebrou a lei de Moisés, era apedrejado. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Como é que a coisa era perigosa, hein? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Quer saber? Jesus para mim não é nada, eu estou desviado, coitado dessa pessoa, misericórdia. E tiver por profano o sangue do testamento. Não, o sangue dele é igual ao outro. Não, sangue do Filho de Deus, o puro. Foi esse sangue que nos separou do pecado, nos separa do câncer, nos separa da lepra, nos separa da miséria, da falência, de um vício de drogas. Esse sangue é poderosíssimo, pessoal. Com o que foi santificado e fizer agrava ao Espírito da graça. Fique firme. Jesus tem algo a fazer na sua vida. Amém?